falar sobre fundamentos básicos da usinagem. Este é um curso que ele está dividido em 8 módulos, cada módulo com aproximadamente 10 minutos de duração. Juntos hoje, vamos atuar em um desses 8 módulos, que é o de processos de usinagem. Quando falamos de processo de usinagem, devemos entender que a usinagem ocorre quando há uma mudança de forma no objeto, que, por sua vez, todo material que for removido se chama cavaco, ou então apara, dependendo do produto. Então, veja bem, quando estamos produzindo aqui por um torno manual, um taco de beisebol, esse material aqui ó, da madeira que é removido costuma se chamar de apara. Mas na metalurgia, normalmente ouvimos o termo cavaco, tanto um quanto o outro é exatamente a mesma coisa. Agora, se eu removo o material e gero forma, como é que isso deve ocorrer? Segundo vários pesquisadores, artigos e até mesmo material da Mitsubishi, o Tooling Technology, a ferramenta deve ser no mínimo 3 vezes mais dura do que o material. O que eu quero te dizer com isso? Poxa, como que eu consigo descascar uma laranja utilizando uma faquinha de PVC, por exemplo, de plástico? Obviamente eu vou ter dificuldades, porque não necessariamente essas faquinhas foram criadas para isso. Elas são mais moles, elas têm ali um perfil padrão de corte. Eu quero te dizer com isso, não basta ter a dureza, mas há também a necessidade da junção entre o que eu vou fazer, como eu vou fazer e o que eu preciso. Veja bem, o que eu quero te dizer, se eu pegar uma faca de corte de carnes para cortar um pão, haverá uma certa dificuldade. Mas veja só, a faca ela é bem afiada, ela corta. Sim, mas a preparação da aresta da faca, ou seja, a região cortante da faca, não foi criada para aquele fim. E aí é onde eu tenho minhas dificuldades no processo de transformação dos materiais. Nem sempre o processo está errado. Às vezes, a escolha da ferramenta para o processo, que infelizmente foi equivocada. E quando eu falo de torneamento, no torneamento eu tenho uma peça fixada em uma placa. Essa é uma placa que ao girar esse parafuso aqui, as castanhas, isso aqui recebe o nome de castanha, elas descem, porque há uma espécie de sem fim aqui dentro, cujo qual elas são encaixadas e desce. A pressão feita por elas, a peça cilíndrica, faz com que haja a fixação, por sua vez, dessa peça. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que, ao fixar essa peça agora, eu tenho uma rigidez muito grande e o processo acontece. Se eu der o zoom naquela região, veja, de novo, ferramenta e peça. Na peça, eu tenho o giro. A ferramenta colide sobre a peça. Durante essa colisão, eu tenho aí a separação do material, e essa separação vem sempre acompanhada de um atrito. Por quê? Porque essa região da tangente da pastilha ou da ferramenta vai esfregar, por isso que está um azulzinho mais claro aqui, ela vai esfregar sobre o produto, gerando aí o atrito. Bom, para quem quer entender o que é o atrito, eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? Quando eu encosto uma mão sobre a outra e gero o ato do esfregamento entre essas mãos, esse ato de esfregamento em si gera um aquecimento. Esse aquecimento ocorre pelo atrito. Sim, então eu estou te dizendo que no processo de usinagem, esse esfregamento, esse atrito, ele também é prejudicial para todo o meu processo. Por quê? Porque então agora eu tenho também o mesmo que eu tenho no aquecimento das mãos, temperaturas. E essas temperaturas, por ser algo muito rápido, por ser algo que gira bastante, que gira muito, essas temperaturas elas são extremamente prejudiciais e por serem prejudiciais, elas podem gerar danificações na minha ferramenta, no meu produto, ou seja, na peça, e também podem gerar, por conta do seu aquecimento, variação dimensional. Sim,
pode gerar variação dimensional no meu produto, tendo então que ser muito bem controlada. As temperaturas nesse processo, elas podem chegar em aproximadamente aí 1.200 a 1.300 graus Celsius. Ah, então quer dizer que se eu pegar ali um termômetro a laser e direcionar aquele termômetro na usinagem, eu vou encontrar 1.200? Não vai. Quando eu falo para você que é até 1.200, 1.300 graus Celsius, é nessa região aqui de contato e atrito. É uma linha bem tênue entre a ferramenta e a peça. E é uma região com difícil acesso quando nós falamos de controle por laser para poder medir essa temperatura. Significa, então, que a temperatura que eu medir com ele vai ser essa temperatura nessa região. A temperatura nessa região, você vai encontrar, né, algo em torno de uns 180, 250 graus Celsius acontecendo aqui. Por quê? Porque a função do cavaco é remover toda essa temperatura com ele. A função dele é levar embora esse calor que possa estar atrapalhando todo o processo de fabricação. Então, se eu imaginar e pegar ali um termômetro para medir essa temperatura desse processo, eu tenho que tomar cuidado. Essa temperatura não se reflete ao que ocorre nesta região. E aí, nós temos dois tipos de processo. Um em que a ferramenta rotaciona e colide sobre a peça, e outro que a peça rotaciona e a ferramenta colide sobre a peça. Eu estou falando do fresamento, que a ferramenta rotaciona e colide sobre a peça, e o outro, estou falando do torneamento, que a peça rotaciona e a ferramenta colide sobre a peça. Bom, se eu for pegar e der o zoom, eu estou vendo aqui que há alguma coisa girando e outra avançando sobre. No outro, alguma coisa girando e o outro avançando sobre. O que muda de um sobre o outro? Tá? Há exceções para absolutamente tudo em nossa vida. Isso inclui o processo de fabricação. Bom, dito isso, no caso do torneamento, eu tenho a rotação da peça, a colisão da ferramenta. No caso do fresamento, a rotação da ferramenta, a colisão sobre a peça. Mas e o processo? É o mesmo. A penetração sobre o material. Esse material ele sai durante a usinagem, seja por cisalhamento, ou seja, então, por deslocamento, que eu estou arrancando esse material, mas há a remoção. E alguém está avançando e alguém está girando. Conceito básico para todo o processo de usinagem. E quando eu falo para vocês de torneamento, certo? A gente lembra do torno mecânico, ferramenteiro, onde eu tenho aqui uma torre, né? Eu olho para essa torre aqui, parece aquela torrezinha lá de castelo, sabe? Que tem aquela guarita onde ficava o guarda segurando tudo. Feita essa analogia, é justamente aqui que eu prendo as ferramentas. E o que muda desse cara para esse cara? O torno CNC, que é um torno numérico computadorizado, que eu tenho um comando numérico computadorizado, eu tenho esse computador para fazer a programação de deslocamentos. Veja, aqui eu desloco manualmente pelas manivelas. Aqui eu desloco programado pela guia. Tá? E o que vai mudar daqui para cá? Neste caso, eu suporto 4 ferramentas e mais uma aqui no mangote. Neste caso, suporto mais que 4 e uma outra no mangote traseiro, permitindo com que seja possível fazer mais operações. Neste caso, todo o deslocamento ele é feito de forma manual, depende do ser humano para que haja o movimento. Então, o deslocamento para frente e para trás vem com o ser humano. Nesse caso, todo deslocamento ele é feito computadorizado. Ou seja, eu tenho agora, por sua vez, perfis mais complexos sendo possíveis de ser gerados. Tá? Essa é a grande diferença entre um e outro. Dito isso, a gente vai discutir agora sobre o fresamento também. Mas vamos deixar para a próxima aula, que assim temos mais tempo para
entender e compilar toda essa informação transmitida até agora, porque a partir dela conseguimos dar andamento e continuidade a todo o processo. Até lá!